Estamos reunidos pela Comissão Permanente Constituição, Legislação e Redação. Presente eu, Kleber Davi, presidente, e o membro Renato de Moraes, vereador. Solicito a técnica administrativa Débora a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 33ª reunião ordinária. Aos 26 dias de novembro de 2008, às 14 horas, no plenário, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Finanças, Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento, Sebastião Silvestre, Carlos Molina, Fabrício Oliveira e Rodrigo Melo. A técnica legislativa Cacilda assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 32ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao substitutivo 1 ao projeto de lei 4.316, que altera a redação do artigo 34 da Lei Municipal 2.919, que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel em Itajubá, de autoria do vereador Renato Nascimento. Em votação, o parecer do relator foi aprovado pelos vereadores Kleber Davi e Wilson Batista Paiva. Parecer do relator ao projeto de lei 4.345, que dispõe sobre a proibição das práticas dos flanelinhas nas vias urbanas no âmbito do município e da outras providências, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Em votação, o parecer do relator foi aprovado pelos vereadores Kleber Davi e Renato Moraes. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores das Comissões de Constituição, Finanças e Obras. Parecer dos relatores à emenda 1 ao substitutivo 1 ao projeto de lei complementar 111, que altera dispositivos da lei complementar 71 de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá, de autoria dos vereadores Santi, Kleber Davi, Jorge Andrade, Zé Roberto Floriano, Marcelo Kraus. Em votação, o parecer do relator foi rejeitado pelos vereadores Renato, Sebastião, Carlos Molina, Fabrício e Melo. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões Câmara Municipal de Itajubá, 26 de novembro de 2018. A ata está em discussão, em aprovação, aprovada. Solicito a leitura do parecer ao projeto de lei número 4.341/2018, assunto da nova redação ao artigo 6º-A da Lei Municipal 29/19/2012, que dispõe sobre as permissões de serviço de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, táxi, no município de Itajubá e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.341, da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular, da iniciativa. O regimento interno prevê em seu artigo 158, inciso 3º, a iniciativa de projetos por vereador, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 48 da Lei Orgânica, que são de iniciativa privativa do prefeito. A matéria tratada na proposição apresentada pelo ilustre vereador não coincide com aqueles descritos no artigo 48 da Lei Orgânica. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Parecer do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa agilidade do projeto de lei 4.341 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 3 de dezembro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Parecer ao projeto de lei número 4.341/2018 está em discussão, em aprovação, aprovado. Solicito a leitura do parecer ao projeto de lei número 4.347/2018, que institui e inclui no calendário de eventos e festa do município de Itajubá o Dia Branco e Vermelho, o Dia da Conscientização sobre a Surdo-Cegueira no município de Itajubá. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.347, da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular, da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo, da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária.
Voto do relator. Diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.347 para sua apreciação e votação. Itajubá, 26 de novembro de 2018. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Parecer ao projeto de lei número 4.347/2018 está em discussão, em aprovação, aprovado. Nós vamos dar um tempo, então, Débora, para a chegada dos membros das outras comissões, para a gente fazer a reunião conjunta.
quase sair, né? Vamos lá. Vai virar um comércio, mercado negro. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Boa tarde a todos novamente. Retomamos a reunião. Agora a reunião conjunta da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Presente eu, Kleber Davi, vereador Wilson do Povo e vereador Renato Moraes. Pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, companheiro vereador, presidente da Comissão, Sebastião Silvestre, e o membro Fabrício Machado. E também agora, vereador Carlos Molina. Seja bem-vindo. Solicito à técnica administrativa Débora a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 113/2018, que altera a lei complementar municipal número 16, de 29 de dezembro de 2003, com referência ao Código Tributário do município de Itajubá. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei complementar 113, da competência e iniciativa do projeto. Verificamos que está correta a competência do município em razão da matéria, está correta a iniciativa ao projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo, bem como está correta a apresentação de lei complementar e não de lei ordinária para disciplinar o tema da legislação sobre o ISS e o posicionamento do STJ. A Lei Complementar Federal 116 dispõe sobre o ISS de competência de todos os municípios do país e Distrito Federal, sendo a norma de referência sobre o tema, conforme já decidiu o STF. A Lei Complementar Municipal 16 disciplina a questão no âmbito do município. A doutrina e a jurisprudência já pacificaram o entendimento que, por prestação de serviços, entende-se por uma obrigação de fazer. A alteração proposta no projeto de lei visa retirar da base de cálculo do ISS os valores pagos pelas operadoras de planos de saúde aos médicos, hospitais, clínicas, laboratórios de análise de patologia, gastos com eletricidade, ambulatórios, pronto-socorro, passando a limitar a base de cálculo do ISS-QN sobre o valor recebido pelos planos de saúde como taxa de administração. O STJ já iniciou a discussão acerca da incidência do ISS na hipótese em tela, firmando o entendimento de que a base de cálculo é a diferença entre os valores pagos pelos associados do plano de saúde e a comissão repassa aos médicos e estabelecimentos conveniados. Conforme jurisprudência majoritária da primeira turma do STJ, a base de cálculo do ISS é o valor líquido recebido, ou seja, o valor bruto pago pelos associados, deduzidos os pagamentos efetuados aos profissionais credenciados, pois, em relação aos serviços prestados por esses profissionais, há a incidência do tributo, de modo que a nova incidência sobre o valor destinado a remunerar tais serviços caracteriza-se como dupla incidência do ISS sobre o preço pago por um mesmo serviço. Assim, o valor repassado aos profissionais credenciados deve ser excluído da base de cálculo do tributo devido pela empresa gestora. O ministro Mauro Campbell, relator do processo, destacou que as decisões em contrário apresentadas no recurso trazem jurisprudência antiga, que já resta ultrapassada na Corte. Ademais, o STJ consignou que há duas etapas no que se refere aos fatos que ensejam a cobrança do tributo: a contratação do plano de saúde e a efetiva prestação dos serviços contratados. A primeira atividade é desenvolvida pela empresa gestora, que contrata o plano de saúde e recebe a mensalidade paga pelos usuários do serviço, os quais têm à sua disposição os serviços contratados. Na qualidade de gestora, realiza a contratação dos profissionais credenciados e efetua a remuneração em relação aos serviços prestados. A segunda atividade fica a cargo dos profissionais credenciados que prestam atendimento médico aos contratantes do plano. Assim, na segunda atividade, há a incidência do imposto no serviço prestado pelos médicos, razão pela qual seria bis in idem tais valores fazerem parte da base de cálculo do imposto na primeira atividade. Em suma, é ilegítima a incidência do ISS sobre o total das mensalidades pagas pelo titular do plano de saúde à empresa gestora. Porém, cumpre destacar que nos julgamentos do STJ sobre o tema, o ministro Herman Benjamin discordou do posicionamento da primeira turma, alegando que o mesmo partiria de uma premissa equivocada, qual seja a de que o ISS seria um tributo não cumulativo. Como se sabe, ao contrário do IPI e do ICMS, o ISS é um imposto cumulativo, ou seja, incide cumulativamente sobre todas as etapas da cadeia de serviço e consumo. Até por isso, as alíquotas do ISS são mais baixas, cujo valor máximo pode ser de 5%, ao passo que o ICMS pode chegar a 25% e o IPI em mais de 100%.
Entendeu ainda o ministro que, se fosse deduzido o valor repassado ao médico, estaria, em verdade, criando um adicional de imposto de renda em favor dos municípios. Concluiu sustentando acerca da reserva da Lei Complementar para definição de base de cálculo, sendo que Lei Complementar 116 trouxe que esta é o valor da prestação do serviço, que se entende pelo valor pago pelos segurados. Em que pese o alegado pelo ministro, que figurou como voto vencido, é majoritário o entendimento no STJ no sentido de abater o pagamento aos médicos e estabelecimentos conveniados para se apurar a base de cálculo do ISS nas operações dos planos de saúde. Já em relação ao posicionamento do STF, o recurso extraordinário especial reconheceu a incidência do imposto nas operações de plano de saúde, mas não tratou de discutir acerca da base de cálculo. Desta forma, o projeto de lei complementar em análise pretende aplicar o entendimento do STJ mediante as ressalvas a serem criadas no artigo 40 da Lei Complementar 16 do município de Itajubá, que disciplina a definição do preço do serviço no caso do ISS. Nesse nosso entendimento, filiamos as decisões do STJ que permitem a dedução da base de cálculo das despesas realizadas pelos planos de saúde em cooperativas, porque o ISS é pago por esta entidade e também pelos médicos, laboratórios, unidades hospitalares que prestam o serviço coberto pelo plano de saúde, ocorrendo a bitributação, ou o denominado bis in idem, o que não se coaduna com os princípios gerais de direito e direito tributário, filiando o nosso modesto entendimento aos julgados do STJ supra-transcritos e seus fundamentos, dos benefícios ou incentivos fiscais e a renúncia de receita. Ives Granda da Silva Martins lecionam que existem dois tipos de incentivos fiscais. Os incentivos onerosos, que causam impacto nas finanças do ente federativo e implicam na redução ou abstenção da arrecadação de recursos financeiros, e os incentivos não onerosos ou a custo zero, que não causam nenhum impacto sobre as finanças do ente público, implicando no desenvolvimento da região e futuro crescimento da arrecadação em razão da geração de empregos e outros fatores. Segundo o referido autor, a expressão renúncia de receita refere-se à desistência do direito pelo ente competente sobre determinado tributo, ou seja, o ente federado abre mão de arrecadar determinado tributo. No caso em análise, o projeto de lei complementar visa reduzir a base de cálculo dos serviços prestados nos itens 4.22 e 4.23 da lista anexa à Lei Complementar 16. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, impõe limites ao administrador público para a concessão de benefícios ou incentivos fiscais onerosos que impliquem em renúncia de receitas e impacto das finanças do ente público. O parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece expressamente que caracteriza a renúncia de receita a modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Nesse passo, vemos que o dispositivo legal supratranscrito apresenta 7 hipóteses que devem ser consideradas como renúncia de receita. As 4 primeiras são anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, que não se aplica a um projeto de lei ora analisado. As outras 3, isenção não geral, redução da alíquota e ou base de cálculo e outros benefícios. Vale esclarecer que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a redução da base de cálculo não é isenção, mas caracteriza a hipótese específica de renúncia de receita, conforme menciona Paulo de Barros de Carvalho, elucidando que a diminuição da alíquota ou da base de cálculo, que apenas diminui o quantum de um tributo, mas não o elimina, não é isenção. Isenção é causa impeditiva do nascimento do tributo nas condições estabelecidas na lei que o criou e sempre tem um caráter de exceção, retirando do campo de incidência de determinado tributo um grupo restrito de possíveis contribuintes. No caso em análise, não estamos diante de uma concessão de isenção, mas estamos diante de uma renúncia de receita via redução da base de cálculo, devendo ser cumprido o disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir a redução da alíquota pretendida. Isto porque a redução da base de cálculo, no caso, é não geral, se dirigindo somente às cooperativas médicas e odontológicas e implica em tratamento diferenciado, havendo redução discriminada de tributo. Assim, entendemos que o autor do projeto de lei deve cumprir os requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade e anexar ao projeto a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 seguintes e atender ao disposto nas diretrizes da lei orçamentária e deve cumprir pelo menos um dos requisitos a seguir. 1. Comprovar que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou
2. Anexar ao projeto as medidas de compensação no período mencionado no caput do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal por meio do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Aproveitamos para frisar que o artigo 10, inciso 7º da Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, estabelece como ato de improbidade a concessão de benefício fiscal sem observância das formalidades legais. Voto dos relatores. Diante de todo o exposto, entendemos que pode ser realizada a redução da base de cálculo do ISS no termos da jurisprudência majoritária do STJ, conforme os fundamentos acima, ressaltando, porém, que a redução caracteriza a renúncia de receita nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o projeto de lei estar acompanhado dos documentos exigidos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal para todos os fins de direito. Itajubá, 5 de dezembro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei complementar número 113/2018 está em discussão. Falar? Com a palavra o vereador Renato. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde, amigos vereadores, público aqui presente, todos que participam conosco dessa reunião. Senhor presidente, então, pelo que compreendi aqui, a sugestão do parecer é de que essa casa deve solicitar, então, os documentos. Documento que demonstra o impacto orçamentário. no orçamento. Tá bem. Eu tenho uma outra... Me ocorreu uma outra dúvida aqui, senhor presidente, com relação ao artigo 2º do projeto de lei. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Eu tenho a impressão, eu preciso da orientação jurídica aqui, eu tenho a impressão de que, por se tratar de uma matéria orçamentária, prevalece aqui o princípio da noventena, ou seja, 90 dias após a sua... Então, se aplica aqui ou não? Por ser a redução, talvez não se aplique? Se a gente puder confirmar isso... Vamos solicitar a presença do advogado aqui, por favor. Nesse momento, eu quero só registrar a presença do vereador Marcelo Kraus Rezende, vereador Tenente Melo, que vão participar conosco na reunião conjunta da Comissão de Obras. Já estão aqui presentes, demonstrando seu compromisso aqui com as comissões, né? Vamos aguardar, então, porque a aprovação aqui, ela considera que deva ser juntado ao projeto o impacto no orçamento. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, mesmo a gente aprovando na comissão, ela só deverá ir à votação no momento que tiver juntado esses documentos. Por Caio T? Tá bom. Chegou o doutor Caio. Obrigado pela presença, doutor Caio. O vereador Renato tem uma dúvida com relação ao parecer ao projeto número 113/2018. Eu queria que o vereador colocasse a dúvida. Doutor Caio, muito boa tarde. Boa tarde. Me ocorreu apenas uma pequena dúvida aqui com relação ao artigo 2º do projeto de lei complementar 113, que diz que essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Como o conteúdo trata de matéria orçamentária, apesar do apontamento aqui para uma redução do cálculo do ISS, me ocorreu a dúvida se aqui ainda prevalece o princípio da noventena, ou seja, essa lei entra em vigor após 90 dias que a da sua noventena publicação. é quando há acréscimo ou criação. No Nesse caso, caso de redução, a lei não fala. se aplica. Bom, então, senhor presidente, diante disso, eu acho que somente os apontamentos do parecer jurídico mesmo. Agradeço a sua prévia participação, hein? Obrigado, doutor. Muito obrigado. Bom, continua a discussão, parecer ao projeto de lei complementar 113/2018. Em discussão, em aprovação, aprovado.
Solicito a leitura, o parecer ao substitutivo número 1 do projeto de lei número 4.338/2018, assunto: altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao substitutivo ao projeto de lei 4.338. Parecer dos relatores. Para iniciar programas ou projetos, terão eles que se incluírem na Lei Orçamentária Anual, que demanda supervisão no PPA e na LDO, para que haja sua compatibilidade com essas duas leis, tratando-se de expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. O PPA é um instrumento utilizado pelo chefe do Executivo para estabelecer diretrizes, objetivos e metas quanto à realização de despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como das relativas aos programas de duração continuada. O PPA é, assim, o instrumento básico para o planejamento governamental no nível tático, do qual também fazem parte da LDO e LOA. Dos três, é o que tem horizonte maior, 4 anos, e serve como referência para a elaboração dos demais. Nesse contexto, referente ao plano orçamentário, na Constituição, em seu artigo 165, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das denominadas leis orçamentárias, quais seja PPA, LDO e LOA. Assim, devido à importância das finanças e do respectivo controle, a Constituição dispôs um capítulo específico acerca do tema, instituindo hierarquicamente como instrumentos essenciais de planejamento, em seu artigo 165, leis de iniciativa do Executivo responsáveis por estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Qualquer alteração das chamadas leis orçamentárias torna-se necessário que seja obedecido o devido processo legislativo. E, se aprovada, naturalmente será incorporada a lei em vigência, conforme entendimento o pretendido na propositura em análise. O caput do artigo 4º da Lei 3.197 determina que a inclusão ou alteração de programas constantes dessa lei serão propostas pelo Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da lei do PPA, nos termos apresentados no presente projeto. Em análise ao presente substitutivo, verificamos a alteração do anexo 1, financiamento dos programas governamentais, com readequação da previsão de receita. Em comparação ao anexo da lei vigente, estão sendo alteradas as receitas correntes e de capital para o exercício 2019. No caso da receita corrente, está ocorrendo redução e na receita de capital aumento para o citado exercício. Os valores da receita corrente e da receita de capital estão subdivididos, respectivamente, em receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital. Na receita de capital, os valores estão recebendo considerável acréscimo, principalmente nas operações de crédito e transferência de capital. Aqui vale destacar que as receitas de capital são previsões que necessitam de atos complementares do Poder Executivo, sendo exigido ainda ato de terceiros para a realização da receita pretendida. O projeto não traz qualquer esclarecimento referente às alterações nessas receitas. Apenas a título de exemplo, operações de crédito previstas nos exercícios podem ocorrer ou não. Caso não existam instituições ou mesmo entes interessados em realizá-las, o município, mesmo com a intenção e demais atos pertinentes, pode não conseguir obter êxito em empréstimos financeiros. No caso de transferências, também pode não ocorrer, eis que não são correntes e nem obrigatórias. No anexo 2, na descrição dos programas, está existindo a readequação do custo total estimado para cada programa governamental, metas e custos. Todos os custos totais estimados receberão alterações nos seus valores, valendo destacar que tiveram aumento os seguintes programas: representação política e social do Executivo, apoio à administração pública, manutenção e revitalização da educação infantil, manutenção e revitalização do ensino fundamental, administração do ensino fundamental, manutenção e revitalização da cultura e turismo, desenvolvimento do esporte e lazer, habitação popular, vigilância sanitária, transporte e trânsito de qualidade, saúde e vida, administração financeira e tributária, informatização e modernização tecnológica, saúde da família, urbanismo de qualidade, desenvolvimento econômico 1, desenvolvimento econômico 2, desenvolvimento ambiental, defesa social, regulação, controle e avaliação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Já com reduções do custo total estimado para o programa estão desenvolvimento agroindustrial, administração do ensino municipal, ensino supletivo, educação de jovens e adultos, atendimento básico de saúde, desenvolvimento tecnológico, ciência e tecnologia, atendimento à educação especial, programa estruturador olímpica e reserva de contingência. Em nosso entendimento, são valores realocados em conformidade com a real necessidade dos gastos que estão sendo planejados para o exercício de 2019, levando em consideração a atual realidade econômica nacional e seus reflexos nos municípios.
Já no anexo 3, nas ações e unidades executoras, em consequência das alterações ocorridas nos anexos anteriores, natural que estejam existindo a readequação do custo financeiro total dos projetos e atividades. Além dessas adequações, também está existindo a inclusão e exclusão de projetos e atividades em algumas secretarias. Nessas alterações e remanejamentos dos programas de algumas secretarias, também tornará necessária a mesma alteração na LDO para 2019 e consequentes previsões nas dotações orçamentárias contidas na Lei Orçamentária Anual do próximo exercício para fazer face a todas as despesas do município. São adequações necessárias e que irão proporcionar a devida compatibilidade entre as peças orçamentárias. Apenas a título informativo, eis que se trata de uma questão de prioridade e execução da proposta orçamentária para o exercício de 2019. Ainda no anexo 3, após análise comparativa ao PPA vigente, vale destacar a exclusão dos projetos 2314, 2315, 2316, 2317, 2319 e 2320, além de alterações consideráveis de valores nos projetos 2055, 3025, 3032, 2136, 1000, 3035, 2313 e 2138. No mesmo anexo 3, encontramos 2 projetos com o mesmo número e denominação, porém com valores diferentes nos exercícios e execuções orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde, ficha 2281, participação em contrato, rateio com Consórcio Intermunicipal de Saúde. Essa mesma repetição encontramos na LDO e na LOA. Apesar de não existir qualquer informação complementar, estamos entendendo que trata-se de prática da própria operacionalização em questão, principalmente porque as subunidades são diversas: Consórcio Intermunicipal de Saúde nos municípios da microrregião do Alto Sapucaí e Consórcio Intermunicipal de Saúde da macrorregião do Sul de Minas. Mesmo assim, caso necessário o devido esclarecimento, sugerimos que seja questionado aos técnicos responsáveis pela elaboração da presente proposta junto ao Executivo Municipal. Eis que já estaríamos tratando da execução orçamentária, fugindo da questão analisada. Aliás, referente ao assunto, considerando que o projeto não está acompanhado de justificativas individualizadas e específicas de cada ação ou mesma unidade executora, a própria Lei 3.197 determina em seu artigo 4º que na alteração ou exclusão de programa conterão a exposição das razões que motivam a proposta e indicação da fonte de recursos, quando o caso. Com efeito, ocorrendo a revisão do PPA, deverá ser observado o disposto no artigo 4º da Lei Municipal 3.197, inclusão de programas, diagnóstico sobre a atual situação de problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto e indicação dos recursos que financiarão o programa. Alteração ou exclusão de programas, exposições das razões que motivam a proposta e indicação da fonte de recursos. Apesar de constar na justificativa que o substitutivo está sendo apresentado, devido à necessidade de readequar a previsão de receita e despesa aos projetos em andamento e manter a compatibilidade entre o PPA, LDO e LOA, como está ocorrendo a alteração de programas, a nosso ver, justificativa individualizada em cada caso evitaria qualquer questionamento e atenderia de forma direta e clara o disposto na própria lei que aprovou o PPA para o quadriênio 2018-2021. Por fim, em consequência, as alterações contidas no anexo 2 estão sendo alterados ações e valores dos exercícios no anexo 3, modificando, no resumo anexo ao projeto, os recursos contidos para cada uma das unidades do Executivo Municipal. Referente às novas receitas previstas no orçamento para o exercício de 2019 e que refletirá no PPA 2018-2021 e LDO 2019, são planejamentos contábeis do Executivo Municipal oriundos de receitas tributárias e de transferências intergovernamentais. Devemos, sim, deixar consignado que, apesar da alteração dos valores, o projeto encontra-se em consonância com as normas aplicáveis ao caso, seja a Constituição Federal, Lei Federal 4.320, Lei Complementar 101 e outros normativos. De se observar que a própria legislação em vigor já possui dispositivos legais que acabam por controlar a execução orçamentária em todo exercício financeiro, através de mecanismos de avaliações bimestrais e quadrimestrais. Assim, podemos afirmar que toda execução orçamentária, sempre orientada pelo PPA e LDO, deverá observar as normas contábeis pertinentes ao setor público, cabendo ao Legislativo exercer seu papel institucional de controle externo na maioria dos casos. Apenas ressaltamos que, acompanhado do presente substitutivo, também deu entrada na casa o substitutivo ao projeto 4.339, que altera dispositivos da LDO de 2019. A alteração pretendida no presente projeto acabará por trazer reflexos no substitutivo ao projeto de lei 4.339, o que prioriza certa ordem de votação dos mesmos. Assim, entendemos que, em primeiro lugar, seja votado o substitutivo ao projeto de lei 4.338 e, posteriormente, o projeto
projeto que dispõe sobre as alterações da LDO, para que exista devida compatibilidade orçamentária. Votados e aprovados os dois projetos, passará a existir também a necessária compatibilidade com a proposta orçamentária para o exercício de 2019, que também se encontra em trâmite nesta Casa. Voto dos relatores. De todo o exposto, com esclarecimentos exigidos pelo artigo 4º da vigente Lei 3.197, entendemos não existir qualquer impedimento legal para a alteração pretendida no substitutivo ao projeto de Lei 4.338, observado, porém, a ordem de tramitação dos projetos citados no parágrafo anterior. Itajubá, 5 de dezembro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 4.338/2018 está em discussão. Em aprovação. Aprovado. Solicito a leitura do parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.339/2018. Assunto: altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao substitutivo ao projeto de lei 4.339. Referente ao plano orçamentário, na Constituição Federal, em seu artigo 165, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das denominadas leis orçamentárias. Assim, devido à importância das finanças públicas e do respectivo controle, a Constituição dispôs um capítulo específico acerca do tema, instituído hierarquicamente como instrumentos essenciais de planejamento em seu artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo, responsáveis por estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Com efeito, entendemos que para qualquer alteração das chamadas leis orçamentárias, torna-se necessário que seja obedecido o devido processo legislativo e, se aprovada naturalmente, será incorporada à lei em vigência. Referente à alteração, o Tribunal de Contas do Estado de Minas teve como relator o conselheiro substituto Licurgo Mourão, respondendo consulta formulada pelo senhor Leonardo Lacerda Camilo, prefeito de Santo Antônio do Monte, sobre a possibilidade de, durante um exercício financeiro, ser editada norma legal que altere a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, como no projeto inicial, na previsão de criação de cargos e ou admissão de pessoal, considerando aqueles já previstos com a aprovação da Lei 3.279, está sendo alterada a previsão de cargos do Executivo, com exclusão de possíveis cargos em algumas secretarias e inclusão de novos em outras. Evidente que, para alteração de cargos, especialmente no caso de pessoal, é necessário também que se altere a lei que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura, via projeto específico, e cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo. Na LDO, busca apenas uma autorização, previsão no instrumento legal adequado para posterior criação através de lei e outras que regulamentam o assunto. Não temos dúvida que seria praticamente impossível, financeiramente falando, ainda que esteja ocorrendo a redução na previsão, a criação de todos os cargos pretendidos na LDO. Eis que, nos termos do limite de endividamento de pessoal, o município ultrapassaria o permissível prudencial disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos anexos citados no artigo 1º e justificativa, acostados à proposta em análise, verificamos alterações em alguns de seus valores na previsão de receita para o exercício de 2019, com consequências naturais no resultado primário previstas no mesmo exercício e despesa fixada. Eis que estamos diante de previsão de recursos. Apesar de não conter explicação no próprio projeto, entendemos ser reajuste necessário para uma realidade orçamentária em execução que acaba gerando consequências aos exercícios sequentes. Numa análise mais detalhada, dentro do sistema das peças orçamentárias, são os novos valores previstos no PPA, refletindo na LDO, que serão finalizados e executados na LOA, a chamada tríade orçamentária. Apesar de atender aquilo que determinou o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Complementar 101, não foi encaminhada qualquer explicação formal referente às alterações nesses anexos. Vale destacar que, nas metas físicas, algumas ações foram suprimidas se comparadas ao projeto aprovado em julho, sendo que, no caso da Secretaria de Saúde, unidade 0208, ocorreu o maior número de ações excluídas. Ainda no que diz respeito aos anexos que acompanham o presente projeto e que também faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, a alteração não ocorreu na totalidade dos mesmos. No presente substitutivo, não foram encaminhados, junto ao projeto, todos os anexos que compõem a LDO de 2019, que deverá ser observado para uma futura compilação.
Enfim, o que verificamos nos novos anexos e valores previstos para a modificação da Lei 3.279 são reajustes necessários para o equilíbrio das receitas previstas e consequentes despesas, objetivando dar compatibilidade ao PPA com a nova proposta orçamentária para o exercício de 2019. No tocante às receitas previstas no orçamento para o exercício de 2019, que refletirá na LDO 2018 e PPA 2018-2021, não cabe manifestar sobre valores, eis que são planejamentos contábeis do Executivo Municipal, oriundos de receitas tributárias e transferências intergovernamentais. Devemos, sim, deixar consignado que, apesar da alteração dos valores, o projeto encontra-se em consonância com as normas aplicáveis ao caso, seja a Constituição Federal, Lei Federal 4.320 e Lei de Responsabilidade Fiscal. De se observar também que qualquer valor consignado em um dos anexos que acompanham a LDO obrigatoriamente possui valores correspondentes e sua fonte equivalente, pois valores ali consignados que não correspondem com a realidade poderão gerar consequências na execução orçamentária. Com efeito, a própria legislação em vigor já dispõe de dispositivos legais que acabam por controlar a execução orçamentária em todo exercício financeiro, através de mecanismos de avaliações bimestrais e quadrimestrais, além, é claro, dos procedimentos contábeis aplicáveis ao setor público. Em relação às metas fiscais, deve-se ter o devido cuidado em sua alteração, evitando alocar valores surreais e possíveis consequências orçamentárias que possam alterar o equilíbrio fiscal e descumprimento da legislação que dispõe sobre o assunto. Vale ressaltar que a falta de obediência naquilo que dispõe a lei é passível de sanções ao ordenador de despesas. No caso em análise, verificamos que a alteração pretendida ocorre antes mesmo do início da execução da lei orçamentária para 2019, não alterando qualquer valor ou índice que já se encontra em execução. Apenas ressaltamos que, acompanhado da presente proposta, também deu entrada na Casa o substitutivo ao projeto de lei 4.338, que altera dispositivos do PPA 2018-2021. A alteração pretendida no presente substitutivo acabará por trazer reflexo no substitutivo ao projeto de lei 4.338, que determina certa ordem de votação dos mesmos. Assim, entendemos que, em primeiro lugar, seja votado o substitutivo ao projeto de lei 4.338, posteriormente substitutivo ao projeto 4.339, para que exista a devida compatibilidade orçamentária. Votados e desaprovados os dois projetos, passará a existir a necessária compatibilidade com a proposta orçamentária para o exercício de 2019. Voto dos relatores. De todo o exposto, entendemos que o projeto em análise está de acordo com a legislação vigente, não existindo qualquer impedimento legal para a alteração pretendida, ressaltando apenas a ordem de votação em relação à alteração pretendida no PPA 2018-2021. Itajubá, 5 de dezembro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.339/2018. Está em discussão. O diretor Luiz Gonzaga, eu gostaria de fazer um comentário sobre o parecer. É isso, Luiz? Esse é da LDO, né? Da LDO, não. Não? Eu gostaria de fazer a respeito do orçamento. A do orçamento. Então, É o próximo, né? Ainda. Mas do orçamento, o que eu quero falar não é a respeito do próprio parecer. É uma alteração que nós vamos ter que fazer no orçamento. Eu queria deixar os novos vereadores já cientes disso. Se me permitir, posso falar já? É só para deixar esses esclarecimentos. É o seguinte: daqui a pouco vai ser lido aí o parecer do orçamento do município, né? Oi? É mais para a Comissão de Finanças, por causa de ser orçamento, não é as duas comissões, só a Comissão de Finanças. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: está tudo certo, não há problema nenhum, não. Só que apareceu uma alteração que nós vamos ter que fazer a pedido do Tribunal de Contas. O nosso servidor, o Wellington, esteve fazendo um curso em Belo Horizonte, eu acho que é essa semana passada, e, por ocasião desse curso, foi informado que essa alteração é necessária no orçamento para o ano que vem. O que é a alteração? É o seguinte: nós vamos ter uma classificação orçamentária específica para cobrir despesas com a parte de comunicação. Nós não vamos poder mais despesas, por exemplo, Oi, o telefone. Vai ter um número específico, uma ficha específica, dentro de uma classificação orçamentária específica de comunicação para isso. Despesa com assino, que é esse programa que nós temos aí de gestão. Nós temos outra
despesa legislativa lá que era aplicada. Vai ter que sair de lá e ir para a ficha especial. Então, conclusão. A prefeitura fez essa alteração no orçamento deles, mas nós não fizemos na nossa, nós não fomos informados disso. Então, o que se diz do orçamento está aí hoje, com relação à Câmara Municipal, só a Câmara, vai ter que vir uma mensagem modificativa por parte do prefeito. Eu já conversei com a secretária Edna agora, eles vão fazer essa semana para a gente. Aí, segunda-feira, lê esse parecer e já apresenta essa mensagem modificativa. Tem alteração de valor no orçamento? Nenhum. Simplesmente, um exemplo, na ficha, vou chutar aqui, a ficha 40 gasta-se R$10.000 com pagamento da Oi. Esse 10 mil vai sair de lá, vai para a ficha tal, dentro da classificação orçamentária própria. Gasta-se tanto com a Sino, informática, vai sair de lá, vai para a ficha número tal, dentro da classificação orçamentária. É só isso. É só alocação de despesa dentro disso aí. Mas não tem como a gente fazer isso sem fazer uma mensagem modificativa. Então, eu queria que, ao aprovarem o orçamento, a proposta agora, do parecer, que levasse isso em consideração, que segunda-feira vai ser apresentada a mensagem modificativa, que poderá ser facilmente também aprovada até pela Comissão de Finanças, um parecer rapidinho aí, sem problema nenhum, que não altera valores, é só questão orçamentária. Tudo bem? É só isso a informação. Tá bom, Luiz. Obrigado, viu? Bom, continua em discussão com o parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 4.379. Em discussão, em aprovação, aprovado. Bom, passamos agora à reunião conjunta das 3 comissões. Pela Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, eu, Kleber Davi, vereador Wilson do Povo e vereador Renato Moraes. Pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, presidente, companheiro Sebastião Silvestre, vereador Carlos Molina, vereador Fabrício Machado, e pela Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, presidente Marcelo Kraus, vereador Marcelo Kraus, e membro vereador Tenente Melo. Eu solicito, então, a leitura do parecer ao projeto de lei emenda número 1 ao projeto de lei número 4.337/2018, assunto: emenda número 1 ao projeto de lei 4.337/2018, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores das emendas 1 a 4 ao projeto de lei 4.337. Relatório. Trata-se de propostas de emenda sobre números 1, 2, 3 e 4, de autoria do vereador acima identificado. Projeto de lei 4.337, que propõe, em síntese, emenda 1, alterar a redação do inciso 1º do artigo 2º para aumentar o prazo para constatação de que o veículo encontra-se abandonado em via pública de 5 para 15 dias. Emenda 2, alterar a redação do artigo 3º, explicitando os meios possíveis de se realizar denúncia ao município de veículos em estado de abandono. Emenda 3, alterar a redação do artigo 7º, reduzindo a natureza da infração de trânsito a ser aplicada ao proprietário de veículo em estado de abandono em via pública de gravíssima para média. Emenda 4, alterar a redação do inciso 2º do artigo 9º, retirando o termo credenciado. Parecer dos relatores. As presentes emendas ao projeto de lei atendem ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício da apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º, da Lei Orgânica Municipal. Também o regimento interno desta Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Da iniciativa. A iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores dessa Casa. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa, da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Suposto a propositura das emendas seguir os ditames legais e regimentais, estando aptas à apreciação pelo plenário da Casa. Itajubá, 6 de dezembro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator da Comissão de Finanças, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Habitação e Política Urbana. Bom, a emenda número 1, parecer a emenda número 1 do projeto de lei 4.337/2018, está em discussão com essas emendas sugeridas. Vereador Wilson.
Ficou só uma dúvida. Essa lei ela entra em vigor após quanto tempo da publicação dela? E aí, umas pessoas já me perguntaram, porque encontra-se ainda vários veículos abandonados em vias públicas, O vereador Renato vai responder para causando você. transtorno. Boa tarde, vereador Wilson. A lei entra em vigor na data da sua publicação. Exatamente. Hoje aqui, nesse momento, nós estamos votando as emendas, que são algumas propostas para alterar a lei. E assim que as emendas forem aprovadas, aí o projeto de lei será discutido e votado com as emendas aprovadas ou não, e aí ela entra em vigor na data da sua publicação. Mais uma dúvida, sim? Como, por exemplo, Exatamente. a carreta é um carrossel que está abandonado há tantos anos, infelizmente. Exato. Você sabe até onde é o endereço, né? Na Avenida Padre Lourenço da Costa Moreira, ao lado ali do LM. Várias reclamações, tudo. Então, por exemplo, se ele for multado, aquilo que está lá, sem ser retirado, há anos que está lá, vai ser cobrado multa em cima depois da data ou antecedente? Só antes, né? Só a partir da data, né? A partir do Foi o que eu momento falei, família. a partir do momento da identificação Da da identificação infração, exatamente. e da denúncia, né? Exatamente. Por escrito, né? Isso. Vereador, boa tarde a todos. Vereador, Vereador Fabrício. a partir do... desculpe, senhor presidente, Pode ir. obrigado. A partir do momento da publicação, do sancionamento do prefeito, aí que irão fazer a denúncia do caminhão. Na hora que fizer a denúncia do caminhão, vai contar a partir desse. Aquele tempo todo que ele está lá independente. Correto, é isso mesmo. Se dentro de 15 dias o proprietário remover, ele não vai pagar porque estava, não. Correto, isso aí. Continua a discussão. Em aprovação, aprovado a emenda número 1 ao projeto de lei número 4.337/2018, com abstenção do vereador Renato, que faz parte da autoria do projeto aqui. Eu encerro o trabalho das comissões conjuntas, passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Sebastião Silvestre, que tem uma reunião da Comissão de Finanças agora. Só um minuto. Vereador Renato, queria falar? Senhor presidente, pela ordem, são 4 emendas. Isso, 4 emendas, isso. Emendas de 1 a 4, né? Nós Exatamente, votamos as foi 4. lida a emenda de 1 a 4. Obrigado. Muito obrigado. Me despeço aqui, passo a palavra ao vereador Sebastião Silvestre. Quero cumprimentar aqui a todos os componentes da Comissão de Finanças. Boa tarde. Desejar a todos uma boa tarde. E nós estamos com a emenda do substitutivo 01 do projeto de número 4340, a qual peço a Débora para fazer leitura, por gentileza. A emenda, né? Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator a emenda 1 ao substitutivo ao projeto de lei 4.340. Relatório, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, submetido à apreciação da Câmara Municipal via Comissão de Finanças, a emenda 1 ao projeto de lei 4.340, que estima a receita e fixa despesas no município de Itajubá para o exercício de 2019. Justifica o nobre edil que trata-se de recursos orçamentários para reformar a rubrica de obras de reforma, melhorias e manutenção de prédios do ensino infantil, tendo em vista a necessidade de reforma do prédio onde está instalada a creche no bairro Açude, que atualmente necessita de reforma e ampliação. Parecer dos relatores. No caso, o objeto da emenda é suplementar no valor de R$ 250 mil a classificação orçamentária 0212-0212 365-0006-2187, obras de reforma, melhorias e manutenção de prédios do ensino infantil. Elemento de despesa 3390-3900. Outros serviços de terceiros suprimidas na mesma quantia de classificação
Orçamentária 01010101031000013002. Aquisição, construção e reforma do prédio da Câmara Municipal de Itajubá com elemento de despesa 4.490.6100, obras e instalações, ficha 48. O assunto é tratado na Constituição Federal de 88, em seu artigo 166. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o PPA e com a LDO, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com os dispositivos dos textos do projeto de lei. Nos termos da Lei Orgânica do Município, combinado com o regimento interno da Casa, respectivamente artigos 133 e 230, dizem que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual deverão ser apresentadas nos primeiros 15 dias após o seu recebimento e que as emendas somente podem ser aprovadas caso indiquem recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, conforme disposto na Constituição Federal. No caso em apreço, verificamos de que se trata de anulação parcial de recursos de investimento e não inclui dotação oriunda de pessoal e seus encargos, serviço da dívida ou transferências tributárias, constitucionais ou mesmo que sejam relacionadas com correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Voto dos relatores. De todo o exposto, obedecidos os termos regimentais da Casa para sua regular tramitação, não verificamos quaisquer impedimentos constitucional ou legal para apreciação e votação da presente emenda. Itajubá, 6 de dezembro de 2018, Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator da Comissão de Finanças. A emenda 01, substitutivo do projeto 4340, está em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Só para tirar uma dúvida, que agora eu não recebi essa reunião, nem estava preparado para isso. Agora, olhando aqui do Carlos Molina, do vereador Carlos Molina, deixou só para entender. Qualquer vereador, às vezes até a Débora pode me explicar, qualquer vereador pode, 15 dias depois da entrada da lei, do projeto de lei da diretriz, ele pode fazer uma emenda dessa? Colocando a cargo abrindo uma pasta para qualquer coisa? Existem alguns requisitos a serem cumpridos, isso que foi analisado, né, pelo jurídico da Casa, mas na apresentação do projeto foi até falado na reunião de segunda-feira, na reunião ordinária, que estava aberto o prazo para emendas. E aí falou na reunião ordinária até que dia que ia o prazo. Foram dados 15 dias. Não, só para... Então, eu não... Só para saber. Aí pode... Então, só para o ano que vem, então, porque agora já deu o prazo. Aí a abertura é abertura de uma pasta, então, para qualquer tipo de... Sim, ok. Obrigado. Continua em discussão. A emenda 01 ao projeto 4340 está, então, aprovado. Agora eu peço para fazer a leitura ao parecer do projeto 4340. Débora, por gentileza. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.340. Relatório. De autoria do chefe do Executivo, é submetido à apreciação do plenário o substitutivo ao projeto de lei 4.340, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itajubá para o exercício de 2019 e dá outras providências. Dispõe no artigo 1º que o orçamento do município de Itajubá para o exercício financeiro de 2018, discriminado pelos anexos integrantes dessa lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 257.618.894,70. No artigo 2º, diz que a receita do município de Itajubá será realizada através da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital. Será arrecadada de acordo com a legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 1 da Lei 4.320, 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 4
de acordo com os desdobramentos apresentados. Receitas correntes, receitas tributárias, receitas de contribuição, receita patrimonial, receitas de serviço, transferências correntes, outras receitas correntes, seguida da dedução para a formação do Fundeb, receitas de capital, operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital e outras receitas de capital. Já no artigo 3º, dispõe sobre os desdobramentos das despesas, quais sejam despesas por funções de governo, despesas por órgão de governo, despesa por categorias econômicas. Já nos artigos 4º, 5º e 6º, dispõe sobre a autorização para abertura de créditos suplementares das despesas fixadas na lei para reforçar dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2019, excesso de arrecadação e superávit orçamentário nos termos dos incisos 1, 2 e 3, parágrafo 1º, artigo 43, Lei 4.320. Por fim, dispõe no artigo 7º que fica o Poder Executivo autorizado a alterar fontes de destinação de recursos para atender às necessidades de execução, bem como incluir outras fontes de recursos para atender às suas peculiaridades até o limite de 30% da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, conforme determinação do artigo 8º, parágrafo único, com o artigo 50, inciso 1º da Lei Complementar 101. E no artigo 8º finaliza com o dispositivo de vigência seja a partir de 1º de janeiro de 2019. Na justificativa apresentada no projeto, argumenta o chefe do Executivo que, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, estamos enviando para apreciação deste Poder Legislativo o projeto de lei referente à Lei Orçamentária Anual para 2019. A Lei do Orçamento é um instrumento de gestão e contém a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. A LOA visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas na LDO. Quanto à previsão de recursos e gastos para o período, a metodologia adotada foi baseada em exercícios anteriores e está em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Durante a elaboração desse projeto, foram realizadas audiências públicas objetivando conhecer as propostas da população através dos conselhos municipais e associações de bairros e, assim, através da participação popular, efetivar o orçamento para o próximo ano. A proposta da LOA que ora apresentamos está adequada aos termos de toda a legislação vigente, em especial Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto dos relatores. Com as observações acima expostas, após votado e aprovado os substitutivos que dispõem sobre alterações no PPA e LDO vigentes, opinamos pela regular tramitação do substitutivo ao projeto de lei 4.340, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itajubá para o exercício financeiro de 2019. Itajubá, 6 de dezembro de 2018. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. O substitutivo número 1 ao projeto de lei 4340/2018 está em discussão. Em votação, aprovado. Gostaria de saber, tem mais algum comentário? Tranquilo? Então, não tendo mais nada a tratar, damos por encerrados os trabalhos desta reunião da Comissão de Finanças. Obrigado.